Olá, eu sou Mário, psicólogo social e clínico, e hoje eu vou abordar os mecanismos transdiagnósticos e o protocolo unificado. Sou psicólogo pelo Centro Universitário de Brasília, sou especialista em TCC pela PUC do Rio Grande do Sul e sou mestre em psicologia social pela UNB. Também tenho formação no Instituto Beck em terapia cognitivo-comportamental e em DBT pelo Behavior Tech. Bom, temos uma pequena agenda, vamos falar dos desafios do paradigma diagnóstico atual, dos mecanismos transdiagnósticos, uma alternativa possível, do neuroticismo e, ao final, vamos falar do protocolo unificado. Esses são os 4 elementos principais dessa aula de hoje. O DSM ele é bastante conhecido e muito criticado, certo? Ele tem, de fato, algumas limitações, assim como outros modelos nosológicos, como a CID-10. Mesmo diante de tantas limitações, o DSM ainda é a principal forma de comunicação entre os profissionais de saúde no mundo inteiro. Ele possui pelo menos 7 desafios, de acordo com esse artigo que está aí referenciado para vocês. O primeiro dos desafios é que os transtornos mentais possuem causas multifatoriais. Ou seja, o que é isso? Não é tão simples identificar uma causa única, diferente de outras doenças físicas, certo? Há processos biopsicossociais que são inerentes às psicopatologias. Problemas de saúde mental apresentam causas múltiplas. São causas um pouco nebulosas às vezes. Então a gente não pode dizer que tais e tais aspectos causam aquele transtorno mental diretamente. E às vezes o DSM passa um pouco dessa impressão. O espaço multidimensional. Os sintomas dos transtornos mentais ocorrem ao longo de um contínuo, não apenas em categorias binárias de sim e não. Atualmente, a gente diagnostica olhando os critérios. Atende os critérios, não atende critério. Se atende sim, se não atende não. Isso dá a impressão de categorias binárias, sim ou não. Mas, na verdade, essa imposição de uma categoria binária num espaço multidimensional causa uma certa artificialidade e a gente perde a riqueza da informação. É muito mais, talvez, útil pensar que algumas pessoas que não atendem critérios para um diagnóstico, ainda assim, elas necessitariam de um cuidado em saúde mental. O desafio 3. Há uma alta comorbidade e uma baixa diferenciação entre transtornos supostamente diferentes. O que isso quer dizer? Que a comorbidade no sofrimento mental é a regra e não a exceção. Raramente as pessoas vêm com apenas um único diagnóstico, elas apresentam vários, e quanto mais comorbidades, maior é o nível de comprometimento. Isso dificulta também o processo de diagnóstico com base nos manuais. O desafio 4. Há uma grande heterogeneidade. Indivíduos diferentes com o mesmo diagnóstico podem não ter qualquer sintoma em comum. Se a gente olhar os 9 tópicos ali necessários para a gente diagnosticar a depressão, existem mais de 16.400 combinações diferentes possíveis. O que isso quer dizer? O resultado final é que um indivíduo diagnosticado com depressão pode ser completamente diferente de outro indivíduo. E isso acaba comprometendo o objetivo do manual em si, que seria uma clara comunicação entre os profissionais de saúde. O desafio 5. Há uma captura incompleta dos sintomas. Quais sintomas deveriam ser considerados típicos de um determinado transtorno? A gente não pode fazer essa associação tão clara. O cansaço, por exemplo, ele é muito comum na vida cotidiana, mas também é um sintoma de diversos transtornos. Não dá para atribuir ele a uma doença específica, certo? Essa desorganização na comunicação entre os profissionais acaba comprometendo o próprio objetivo dos manuais. Esse é o desafio 6. Há uma mudança natural na apresentação dos sintomas ao longo da vida devido a questões do desenvolvimento, sobretudo na ansiedade e na depressão. A pergunta atualmente é: atende critérios ou não atende critérios? Mas, no fundo, talvez a pergunta mais adequada fosse: qual a intensidade dos sintomas apresentados naquele momento? Os sintomas já foram diferentes em uma outra fase da vida? Isso ajuda a gente a acrescentar novas informações
e também é mais realista em termos da apresentação daqueles sintomas. O desafio 7. Intervenções clínicas baseadas em diagnósticos geram a impressão de que o protocolo resolve o problema do paciente. Mas, no fundo, o protocolo ele é desenvolvido para aquele quadro específico, para pacientes selecionados. E o que acontece mais na prática clínica do dia a dia? Cada profissional, junto com o seu paciente, desenvolve uma conceituação de caso e um plano de tratamento específico para aquele paciente, baseado nessa conceituação de caso. Acaba que esses protocolos que visam as síndromes específicas ficam um pouco obsoletos, ou fora assim, de uma utilidade muito direta. Mas não me leve a mal, os protocolos são amigos, eles são boa base para a gente pensar num plano de tratamento para o nosso paciente, mas que vai ter que ser individualizado para ele e não pode ser só baseado num protocolo do manual diagnóstico. Ok? Esses são algumas das limitações no sistema atual de psicopatologia. Existem outras, vocês podem procurar outras referências, a referência do Dalgleish está aí no vídeo para vocês, mas diante disso, para onde é que estamos caminhando? Diante desses problemas que nós temos, o que está vindo por aí, o que já está ocorrendo, na verdade? A grande proposta atual é a dos mecanismos transdiagnósticos. Os mecanismos transdiagnósticos surgiram das teorias cognitivo-comportamentais, dos transtornos alimentares, da ansiedade e da depressão. O raciocínio por detrás desses mecanismos transdiagnósticos são 3. Os transtornos compartilham causas, processos de manutenção, assim como aspectos cognitivos e comportamentais. A abordagem transdiagnóstica, ela visa identificar o que esses transtornos têm em comum e não necessariamente o que eles têm de diferente. O segundo ponto é que há manuais demais. Isso é uma barreira para o tratamento e para o treinamento de novos clínicos. Imagina você ter que se apropriar de um manual para ansiedade social, de um manual para transtorno de ansiedade generalizada, de um manual para transtorno de personalidade borderline. É muita coisa, é um tempo, um esforço e um custo financeiro e pessoal grande colocado para aprender tudo isso, certo? E as intervenções específicas para os transtornos, esse é o terceiro ponto dos mecanismos transdiagnósticos, prestam pouca atenção à comorbidade, que é elevada em pacientes reais. Ou seja, olhando o que esses transtornos têm em comum, a gente vai, de fato, ser mais capaz de tratar todas as comorbidades e o indivíduo mais diretamente. Ok? Esse é o raciocínio dos mecanismos transdiagnósticos. Vamos defini-los agora. Mecanismos transdiagnósticos são processos psicológicos comuns a diferentes síndromes clínicas, certo? Processos psicológicos comuns a diferentes síndromes clínicas. Eles podem ser classificados em pelo menos 2 tipos: mecanismos de vulnerabilidade e mecanismos de resposta. Mecanismos de vulnerabilidade seriam as nossas predisposições naturais baseadas na história de aprendizagem, hereditariedade, que nos tornam mais suscetíveis a determinados tipos de sofrimento mental. Esses são os mecanismos de vulnerabilidade, as nossas predisposições individuais. Há também os mecanismos de resposta, que são as formas de enfrentamento das vulnerabilidades individuais. São os recursos que eu lanço mão para lidar com essas minhas predisposições individuais, certo? Mecanismos de vulnerabilidade e mecanismos de resposta. Isso ajuda a gente a começar a pensar e organizar um caso, Vamos listar então quais são os mecanismos de vulnerabilidade desse paciente, o que nós conseguimos identificar colaborativamente ali com ele, certo? Vamos pensar também quais são os mecanismos de resposta que essa pessoa usa para lidar com esses mecanismos de vulnerabilidade, ok? Alguns exemplos para nós começarmos a conceituar e deixar as coisas mais claras. Mecanismos de vulnerabilidade podem ser predisposições neurobiológicas, como
déficits na regulação da excitabilidade e do controle inibitório comum nos quadros de TDAH, do funcionamento executivo, do processamento, armazenamento e recuperação da informação, na regulação da emoção, na regulação do sono, certo? Em crenças, esquemas negativos, metacognições. Metacognições são pensamentos sobre o pensamento. É o que eu acho do que eu estou pensando, é o que eu acho sobre o que eu estou sentindo, ok? Ou construtos cognitivos específicos, sensibilidade à ansiedade, intolerância à incerteza, perfeccionismo, medo de avaliação, orientação negativa a problemas, superestimação de responsabilidade, sensibilidade à doença ou ao dano. E aí temos um construto importante, a tolerância ao mal-estar, que também é um mecanismo transdiagnóstico de vulnerabilidade. Não podemos esquecer de respostas aprendidas, como condicionamento respondente, condicionamento operante e modelagem, ok? Aí alguns exemplos de mecanismos de vulnerabilidade para vocês começarem a pensar casos clínicos. E aí temos os mecanismos de resposta. Lembra que os mecanismos de resposta, eles vêm para ajudar a gente a lidar com os mecanismos de vulnerabilidade, ok? Alguns exemplos. Evitação da experiência, como busca de segurança, busca de reasseguramento, compulsões. Evitação comportamental da situação, evitação cognitiva por meio do controle do pensamento, da supressão do pensamento, de preocupação, certo? E aí temos evitação das nossas respostas fisiológicas, que é chamado de evitação interoceptiva, evitação das emoções, comportamentos baseados no humor, vieses cognitivos, foco atencional e a atribuição de causalidade, que pode ser internalizante, eu sou responsável por tudo que acontece, ou externalizante, os outros é que são responsáveis por tudo que acontece, O primeiro costuma gerar culpa, o segundo costuma gerar raiva. Pensamento negativo repetitivo, ruminação e processamento pós-evento. Todos esses são mecanismos de resposta, são respostas que vêm para lidar com os mecanismos de vulnerabilidade, ok? Outros exemplos de mecanismos transdiagnósticos. Nesse quadro aqui, eu tento fazer uma relação entre os mecanismos transdiagnósticos e algumas síndromes presentes no DSM ou na CID-11. Podem parar e dar uma olhada nesse slide com calma, ok? A referência embaixo está aí completa para vocês. Também vai estar ao final. E aí nós podemos comparar, certo? Os modelos dos transtornos presentes no DSM-5. Nós vemos aqui 4 categorias diferentes, relacionadas à ansiedade e à depressão, e aí nós vemos ali uma descrição transdiagnóstica que ela poderia ser referente a essas 4 categorias. E como é que é essa conceituação transdiagnóstica desses transtornos que estão aqui? Dessa forma, tendência a experimentar afetividade negativa junto com a dependência excessiva de estratégias de regulação emocional prejudiciais. Funcionalmente, isso tende a se manifestar por sensibilidade à ansiedade aumentada, atenção plena diminuída, pensamentos negativos e ansiosos e enfrentamento evitativo e prejudicial. Essa seria a forma de conceitualizar essas 4 categorias diferentes a partir de uma visão transdiagnóstica, ok? E aí nós não podemos esquecer de um mecanismo transdiagnóstico muito importante, certo? Que tem sido cada vez mais pesquisado, que é um traço de personalidade, que é o neuroticismo. O neuroticismo, ele é compreendido atualmente, além de um traço de personalidade, como também um mecanismo transdiagnóstico, que ele seria um mecanismo de vulnerabilidade, certo? Que propiciaria a diversos sintomas de psicopatologia, a diversos quadros de sofrimento psicológico, ok? E o que é o neuroticismo, além de um traço de personalidade? É uma dimensão do temperamento marcada por elevada reatividade ao estresse, que resulta na experiência frequente de emoções negativas, ok? Essa tendência a experimentar emoções negativas com intensidade e frequência
tais como ansiedade, medo, irritabilidade, raiva ou tristeza, em resposta a diferentes fontes de estresse. Essa palavra é bastante importante. O neuroticismo, ele muda a forma como nós lidamos com o estresse. Um alto neuroticismo e um baixo neuroticismo, essa pessoa com diferentes níveis de neuroticismo, ela tem respostas diferentes ao estresse que o ambiente apresenta, tá? Além disso, e aí vem os aspectos cognitivos do neuroticismo, a percepção de que o mundo é um lugar perigoso e ameaçador, junto com a crença de que tem baixas habilidades para lidar com os eventos desafiadores da vida. Ok? Esses são os aspectos cognitivos do neuroticismo. O neuroticismo parece ser o elemento central dos transtornos internalizantes, ok? Ele parece ser uma chave ali para esses quadros de ansiedade, depressão, ok? Ele está associado a diversos problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, transtornos alimentares, transtorno da personalidade, uso de álcool e outras drogas. O neuroticismo também está associado a diversos problemas de saúde física, como funcionamento desregulado do sistema imunológico, doenças cardiovasculares, dermatite atópica, asma e síndrome do intestino irritado. Ou seja, pessoas que têm um neuroticismo elevado têm mais propensão a apresentar esses quadros de saúde física e de saúde mental. Aqui a gente vê um gráfico, presente no BFP, que é a bateria fatorial de personalidade, instrumento exclusivo ao uso dos psicólogos, que a gente vê claramente aqui, essa pessoa apresenta um neuroticismo bastante elevado, certo? Em quase todas as suas dimensões. Ou seja, ela é mais propensa a apresentar esse tipo de sofrimento que a gente acabou de falar aqui. Ok? Bom, o Instituto de Saúde Mental dos Países Baixos estima que os custos associados ao neuroticismo chegam a 1,4 bilhões de dólares por 1 milhão de habitantes anualmente. Ou seja, é um problema de saúde pública, na verdade. E aí a gente tem um modelo que é uma sugestão, uma ideia de qual seria a origem do neuroticismo. Seria a junção de uma vulnerabilidade biológica com uma vulnerabilidade psicológica e também uma vulnerabilidade psicológica específica. O que isso quer dizer, a vulnerabilidade psicológica específica? É a história de vida do indivíduo que acaba, de alguma forma, determinando porque ele desenvolveu um transtorno de pânico e não um simples TAG, ok? São a história individual que acabou levando ele mais para um lado do que para o outro. Isso que é a vulnerabilidade psicológica específica, ok? E aí nós precisamos falar sobre como tratar, Como tratar o neuroticismo, como tratar essa parte da personalidade que pode estar, parece muito que está, certo? Causando sofrimento, que é a forma como a gente lida com o estresse. Mais recentemente, desde 2021, foi publicado o Protocolo Unificado. O que é o Protocolo Unificado? É uma tentativa de reduzir todos esses manuais que vocês estão vendo aqui, de terapia, a um único manual, que visa tratar o quê? O neuroticismo, certo? É um esforço de tornar sucinto todos esses aspectos, todos esses manuais, em um único manual, economizando tempo e dinheiro, e o custo de aprendizagem de um novo tipo de terapia. O protocolo unificado ele é baseado na terapia cognitivo-comportamental. É TCC focada na emoção, ok? E ele tem como alvo déficits centrais presentes nos transtornos emocionais. Mas o que são transtornos emocionais? O que eles estão chamando, de transtornos emocionais? Acho importante a gente definir isso. Um transtorno emocional ele é marcado por experiência de emoções negativas, frequentes e intensas, reações negativas a estados emocionais intensos e esforços para escapar, evitar
ou diminuir experiências emocionais negativas. Emoções negativas e emoções positivas. Esse é uma discussão, um tema, um termo problemático na psicologia, certo? Mas aqui o entendimento de emoção negativa é a emoção que é aversiva à experiência do indivíduo, certo? Não gosto de sentir raiva, não gosto de sentir medo, não gosto de me sentir ansioso. Isso seria uma emoção negativa. Não gosto de me sentir alegre, não sei. Certo? Pode ser que a alegria seja uma emoção negativa para alguém, tá? Mas é nesse sentido, que é ter uma experiência aversiva com essa emoção, tá? E quais são os transtornos considerados emocionais? Transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de personalidade borderline e transtornos alimentares. O que não deve ser considerado um transtorno emocional e, portanto, o protocolo unificado não pode ser usado. TDAH, transtornos do espectro da esquizofrenia e luto, ok? Qual que é o suporte empírico do protocolo unificado? Né? Quais foram as pesquisas que foram desenvolvidas e que sugerem que esse protocolo ele de fato é válido, ele é útil, ele é eficaz? Aqui nós temos uma primeira referência que comparou, né, esses manuais, diferentes manuais com o protocolo unificado. E o que eles notaram? Que o protocolo unificado é tão bom quanto esses protocolos tradicionais específicos de transtornos. A diferença é que mais pessoas pareceram completar o protocolo unificado do que esses tratamentos diferentes, né, desenvolvidos para cada transtorno emocional específico. Ou seja, ele parece ser mais prático, né, mais útil. As pessoas acabam ficando ali por mais tempo, acabam talvez gerando uma maior relação, vendo algum sentido maior naquele tratamento, ok? Só uma hipótese. E aí, o protocolo unificado realmente muda o neuroticismo? De acordo com esse estudo, aqui, sim, certo? Eles comparam o protocolo unificado com o tratamento por transtornos específicos com uma lista de espera e ele parece mudar os níveis de neuroticismo depois de 16 semanas. Aqui também, uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise também sugere, certo, que o protocolo unificado é útil e eficaz. Um outro estudo também, que foi uma revisão sistemática de outros 77 estudos, sugere que o protocolo unificado é útil e eficaz para os transtornos emocionais. O que o protocolo unificado parece tratar com sucesso? Transtornos de ansiedade, TOC, depressão unipolar, depressão bipolar, dentre outros. Não vou ler todos aqui, mas vocês podem olhar no slide, ok? E agora eu vou apresentar para vocês o protocolo unificado. Né? Como é que ele é feito, o que acontece. Vamos sair da pesquisa básica e vamos para a pesquisa aplicada, tá? O campo. Como é que ele é estruturado? Ele é estruturado em 8 módulos, certo? O primeiro módulo visa aumentar a motivação e o engajamento no tratamento, entrevista motivacional. O segundo módulo visa explicar, abordar a natureza funcional das emoções. O terceiro módulo, e aí já é um módulo core, já é um módulo bem importante, né? Ele visa trabalhar a atenção plena das emoções, mindfulness. O módulo 4, a flexibilidade cognitiva, técnicas de reestruturação cognitiva. O módulo 5 visa enfrentar comportamentos emocionais. O módulo 6, entender e confrontar as sensações físicas, exposições interoceptivas, lembra dessa palavra lá do início, certo? Exposições às emoções. E o módulo 8, prevenção de recaída, ok? Um módulo não necessariamente é igual a uma sessão, tá? Pode ser mais. Por exemplo, o módulo 7, ele dura mais ou menos de 3 a 6 sessões, ok? O módulo 1, aumento da motivação para engajar-se no tratamento. É importante que o paciente veja
que aquele tratamento tem algum tipo de vantagem para ele. Se ele não ver isso claramente, se ele não sentir isso, muito provavelmente ele vai desistir no longo do caminho, tá certo? É aumentar a disponibilidade para a motivação, né, para a mudança. É o engajar o tratamento, é o paciente no tratamento, ok? É pesar os prós e contras, né, dessas mudanças que vão acontecer e articular objetivos para o tratamento junto com o paciente, objetivos concretos, com passos específicos para atingi-los. Ele é baseado nos princípios e técnicas da entrevista motivacional, ok? Esse é o módulo 1. Depois disso, o módulo 2, ele visa abordar a natureza funcional das emoções. O objetivo é a psicoeducação sobre cada uma das emoções e discutir a função de cada uma delas, para o que elas servem. É tirar esse estigma de que as emoções são só negativas ou só positivas. Não, as emoções são as emoções, né? E elas servem uma função, elas nos protegem, elas fazem com que a gente opere de uma forma funcional nesse ambiente, certo? Os pacientes devem começar a entender de que as emoções têm um papel adaptativo, certo? Nesse módulo, eles também devem começar a desenvolver mais consciência sobre os seus padrões emocionais, certo? É muito comum que a gente use estratégias de automonitoramento, né? Vamos identificar durante essa semana qual que foi a emoção mais presente, quando foi que ela aconteceu e registrar isso, né? Registrar no papel ou no bloco de notas do celular, algum tipo de registro. É importante que isso aconteça, ok? No módulo 3, nós vamos trabalhar a atenção plena das emoções. Os pacientes devem aprender a começar e aplicar a atenção não julgadora e focada no presente das suas experiências emocionais. É muito comum que a gente se julgue quando a gente sente alguma coisa, mas o que a gente tenta ensinar nesse módulo é que as emoções vão e vêm, que a gente não deve se apegar a elas, independente de a gente sentir ela como positiva ou negativa. A gente deve só, como ondas, realmente, né? Elas vão e vêm, e a gente não se apega e deixa elas irem. E a gente também ensina nesse módulo a interação, e esse é o modelo cognitivo clássico, né? A interação entre os pensamentos, os sentimentos e o comportamento, e como as cognições, como os pensamentos, eles mediam a relação entre as situações e as emoções e os comportamentos, ok? Então, é a gente mostrar a influência da forma como a gente pensa na forma como a gente sente, tá? Ok. O protocolo unificado, ele foca muito em duas distorções. Conclusões precipitadas e pensando o pior possível. Eles afirmam que são as duas distorções mais comuns, mais presentes nos transtornos emocionais. Por isso que eles focam mais nessas. Mas é possível que essas duas distorções sejam muito presentes em uma pessoa que você está tratando, mas que não seja presente em outra. Então é importante também ter domínio de toda a lista de distorções para conseguir individualizar mais o tratamento, tá? Ou seja, você também pode trabalhar pensamento dicotômico, previsão do futuro, desqualificação dos aspectos positivos, rotulação, ampliação, minimização, ok? Então tudo isso apesar do protocolo destacar mais, nós não podemos só ficar nessas duas distorções, ok? E aí no módulo 5, são enfrentando os comportamentos emocionais. O que é isso? É passar a identificar o que eu faço para lidar com essa situação desconfortável da emoção. E gerar uma lista de comportamentos que a gente usa para atenuar a experiência emocional. Aqui tem alguns exemplos, certo? Quando a emoção já está presente, sair da área cheia de pessoas. Ou, para evitar a emoção, eu evito de andar de avião, eu evito ir a festas. Ou, uma evitação comportamental discreta, evitar olhar, né, baixar a cabeça, não olhar nos olhos, procrastinar. Uma evitação cognitiva, se distrair demais, né, por muito tempo, muitas horas, e acabar deixando coisas importantes de lado. Né? Tentar suprimir pensamentos. Comportamentos de segurança, por exemplo, como carregar objetos e remédios para se sentir mais seguro. Okay?
e apontar as possíveis consequências disso, né? Colaborativamente, junto com o paciente, tentar enxergar quais são as consequências de eu me distrair todo dia por 8 horas seguidas, né? Como é que isso me ajuda no curto prazo e como é que isso me ajuda no longo prazo, se é que me ajuda no longo prazo, né? Então, começar a pesar essas coisas. No módulo 6, nós vamos entender e confrontar as sensações físicas. É aumentar a consciência e a tolerância das sensações físicas na experiência emocional. É trabalhar as posições interoceptivas. Começar a identificar como essas sensações físicas influenciam nos pensamentos e nos comportamentos e como os pensamentos e comportamentos influenciam nas sensações físicas. Isso é bastante importante, especialmente no caso do pânico, certo? No módulo 7, nós vamos nos expor às emoções, né? O objetivo é uma exposição de gatilhos emocionais internos e externos, dando oportunidade para os pacientes aumentarem a sua tolerância às próprias emoções. As exposições podem ser feitas na sessão, ao vivo no mundo real ou por meio de imagens mentais. Mas antes disso, é importante auxiliar o paciente a montar uma hierarquia de exposição emocional, começando de situações mais fáceis e subindo gradativamente para situações mais difíceis, ok? E no módulo 8, nós trabalhamos a prevenção de recaída, né? É esperado, de alguma forma, que ao final do protocolo unificado a gente tenha uma lista, um caderno de terapia com tudo que foi feito e com tudo que mais ajudou, né? E é nesse momento que esse caderno, que essa lista vai ser bastante importante, porque é uma revisão geral de tudo que foi aprendido durante o tratamento. É discutir o progresso do paciente e listar com ele o que ele achou que ajudou mais. É identificar maneiras de manter o ganho do tratamento, certo? E antecipar possíveis vulnerabilidades. O que eu sei que é ali a casca de banana, né? Que normalmente ali eu tenho mais dificuldade. É ter isso tudo muito claro, né? Aumentar a clareza do próprio funcionamento da pessoa para que ela passe a ter mais controle, certo? Estar mais consciente dela mesma, ok? E enfatizo, né? O caderno ou listas são importantes recursos, especialmente durante a prevenção de recaída, que é o módulo final do protocolo unificado. Bom, observações gerais sobre o protocolo unificado. É importante deixar claro, no início do tratamento, que as sessões de terapia terão um formato instrucional e didático. O que é isso? Não é o tipo de terapia que a pessoa vem e ela fala por 1 hora. Não. É um tipo de terapia que a gente trabalha em conjunto com atividades, com exposições, com listas, com preencher coisas, com pensar juntos, né? Tem um formato bastante instrucional, né? Bastante didático, esse tipo de terapia. E tanto o paciente quanto o terapeuta falam muito, certo? Os dois falam muito, ok? A cada sessão, pode durar entre 50 e 60 minutos semanalmente. A partir do 7º módulo, as sessões podem ocorrer a cada 2 semanas para dar mais tempo do paciente praticar e experimentar com mais calma as habilidades treinadas em cada sessão. Eu acho essa é uma palavra importante, habilidades. O protocolo unificado nada mais é do que um treino de habilidades, de ferramentas, de coisas que eu posso utilizar para o meu próprio bem-estar, ok? O paciente deve estar engajado no processo. Não existe psicoterapia de qualquer tipo sem uma relação terapêutica e sem o engajamento do paciente no processo. O paciente tem que acreditar que esse tratamento serve para ele, que ele faz algum sentido e tem que confiar também no nosso trabalho. Senão, nada feito, tá? Na dúvida, foque na relação terapêutica em primeiro lugar. E um ponto muito importante é que não é uma pílula mágica. Pode ser que você faça o protocolo todo correto, todo bonito, todo perfeito e que ainda assim ele não funcione, tá bom? Ele não vai resolver todos os problemas, mas ele é um desenvolvimento recente e importante na área do tratamento psicológico. Ele de fato instrumentaliza os psicólogos a trabalharem de uma forma
baseado em evidências, certos, com estudos e que, de fato, pode ajudar muitas pessoas. É um tratamento que pode ser concluído entre 9 e 16 sessões. E é importante frisar que haverá atividades para casa, para serem feitas entre uma sessão e outra. E aí, mais uma vez, o engajamento e a relação terapêutica, ok? 1 grama de prática vale 1000 palavras. Aqui estão as referências completas do trabalho, okay? Que vocês podem verificar de onde saíram esses dados, de onde saíram os estudos. Está tudo aí, fiquem à vontade. Okay? Mais uma vez, eu sou Mário, psicólogo social e clínico, e hoje eu falei para vocês sobre os modelos transdiagnósticos e o protocolo unificado. Muito obrigado!